boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, galera. Então, Edmar, vamos lá começar com a história de hoje. Quem somos? Eu me vesti de mendigo e saí visitando alguns reinos. Cheguei a um reino muito rico e logo me sentei no trono real. Um grupo de conselheiros, vendo-me assim, com ar tão prepotente, resolveu me interpelar. Quem é você? Você é um príncipe? Não, eu estou acima disso, respondi com firmeza e com calma. Ah, então você é um sultão? Perguntou-me outro dos conselheiros. Estou acima disso, ora, respondi com mais ênfase. Ah, então você deve ser um rei, insistiu outro. Acima disso também, dei a mesma resposta. Quando já estavam cansados de tantas negativas, um dos conselheiros atreveu-se a me perguntar: você por acaso é Deus? Também estou acima disso. Todos se entreolharam, mas o curioso conselheiro continuou: mas o que você está dizendo? Acima de Deus não há nada. Pois é justamente isso que eu sou, exclamei, fechando a questão. Muito bem. É uma negação. Acima de Deus nada. Exatamente. Aí era a pegadinha do sujeito, no caso, né? Uma metáfora, né? Uma metáfora, né? Uma pegadinha do sujeito. Isso é bem interessante, que nós podemos levar para o campo profissional, né? Quantas pessoas têm esse poder absoluto dentro dele, achando que é superior a tudo. E como precisamos ter a humildade de perceber que somos iguais às demais pessoas e precisamos entender nossas ações, nossas atitudes para nos relacionarmos melhor, onde quer que estejamos. O Roberto está aqui tentando aqui. Eu acho que está legal agora, Roberto, aqui o áudio de Erene. E aí, Erene, beleza? Para mim tá tudo bem. Então tá tudo certo. Veja agora, seu Edmar, aqui. Vamos aqui agora. Beleza, pronto. Aí tá tudo. Aqui tá tudo certo. Ok, então tá tudo bem. Tá bom assim, Roberto? Aí agora sim, tá. Muito bem. O que eu achei interessante também é que o sujeito, mesmo sendo vestido de mendigo, ele, dependendo da sua pose, da sua prepotência, da sua postura, né? As pessoas já ficam assim, né? Olha, quem é você, né? Ele não se intimidou, né? Visitou vários reinos e sempre sentava no trono, né? Uhum. E aí as pessoas se espantavam. Quem é você? Com essa roupa, vestido desse jeito, sentado no trono. Exato, né? exato. E ele sempre dizia: eu estou acima de qualquer coisa. Eu não sou nada. Que é uma lição e tanto, né? A questão da humildade, né? Que exatamente. A gente... E a velha história, né? Tudo volta ao pó, né? Exato. Tudo volta ao pó. Tudo volta ao pó e as pessoas se esquecem disso, né? Muita gente se esquece. Acha que tá acima disso, né? Nós temos, Ricardo, trabalhado muito a questão do desenvolvimento do ser humano, né? E temos feito algumas palestras que se chama Liderança e Espiritualidade Corporativa. E isso é bem interessante para que as pessoas possam ter mais conhecimento, mais consciência, né? Que todos nós somos ser espiritual. E o quanto precisamos nos desenvolver cada vez mais como esse ser humano, sem observar as vestimentas, o quanto que a vestimenta condiz o poder da pessoa. E que é usado, né? A gente estava até comentando aqui, estava falando em off, de marketing e tudo mais. Isso. Como é um elemento, sim, né? Como é um elemento de você também passar a mensagem, né? É um elemento de você também passar a mensagem a respeito daquilo que você quer, que a sua intenção quer que prevaleça, né? É o marketing pessoal, né? Se você vai num jogo do Corinthians, você jamais vai com a camisa do Palmeiras. Rapaz, não fala do jogo do Corinthians não, que ontem foi um negócio... Que tristeza.
Que coisa aberrante. Mais triste do que aquela ação lá foi o pronunciamento da diretoria do Corinthians a respeito. Sim. Criticando a polícia do Rio de Janeiro por ter prendido as pessoas e tal, e não fez nenhum comentário a respeito do vandalismo. Da atitude daquele negócio. Bom, a gente já está fugindo, mas porque realmente foi uma cena de você terrível, ficar, né? Terrível. Poxa, que loucura é essa? Os caras estão lá batendo na polícia, negócio louco isso, enfim. Mas voltando aqui à nossa conversa. Isso é uma situação que foge a muitas condições, né? Por exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religião. Exato, exato. E as pessoas começam também a ter atritos, assim como no futebol, começam a ter atritos também por conta da religião, né? E não se dão conta que todos nós somos seres espirituais. Então a gente trouxe essa mensagem de hoje para abordar justamente isso, ter mais consciência, né? E eu trago uma reflexão. Será que os líderes estão preparados para os tempos turbulentos que estamos vivendo? De ter essa identificação espiritual, né? De identificar os seus liderados como seres espirituais, como seres humanos, para que possa tratar melhor as pessoas, assim como os liderados também um ao outro, né? Uhum. Porque também essa questão a gente não pode confundir, como você bem falou, religiosidade, espiritualidade com religião. Sim. Porque nós vamos ver também em religiões, às vezes seja ela qual for, sentimento de prepotência, sim, né? Sim. Aquela coisa, aquela arrogância dentro de um esquema que supostamente todos nós seríamos iguais. Nada, né? Nesse sentido exatamente da nada. ideia. Não haveria quem é maior, quem é menor. E, no entanto, dentro de próprios movimentos religiosos, a gente encontra isso, né? Sim. Isso. E aí nós abordamos novamente a questão das crenças, né, Edmar? Porque cada religião acredita na sua crença, na sua verdade. Então, quando nós tratamos os seres humanos como seres espirituais, e eu creio que é justamente o crescimento pessoal e espiritual que move as pessoas no mundo dos negócios, tem mais possibilidade de estarmos em harmonia um com o outro, de buscarmos mais serenidade para nos comportarmos. A prepotência é um elemento muito nocivo na sociedade, né? A simplicidade abre porta. E tem gente que não é nada e se faz de muito, né? Tem um ditado que diz que o cara come mortadela e arrota petit pois, né? E isso as pessoas precisam ter muito cuidado com isso, porque além da aparência, do que você vende como aparência, como marca, né, com a forma como você se veste, como você se apresenta, isso fica registrado, né? E a prepotência é um negócio muito nocivo à sociedade. Nenhuma pessoa prepotente é benquista ou é bem vista. Normalmente são pessoas das quais se procura afastar, né? Então é muito importante que a gente reflita e se coloque no lugar do mendigo da história, né? Nós não somos nada. O universo é grande demais, né? São milhões de planetas. Quem somos nós aqui, desse tamanhozinho, num planeta pequeno, dentre os milhões de outros que existem no universo? Então, se a gente fizer uma extrapolação e começar a olhar de cima, se a gente for, imagine que nós possamos ir olhando para nós de uma câmera superior, e essa câmera for subindo, cada vez a gente vai se perdendo a minúsculo, menor do que um grão de areia, talvez, né? Isso é a maior comprovação de que nós efetivamente não somos nada. E o mais interessante de tudo isso é que a grande maioria das pessoas se perdem com elas mesmas. Porque começam a dar ao mundo, ao universo delas, aquilo que a sociedade quer ver, né? Como uma roupa, um vestimento, um calçado, um carro, mas quando na verdade que ele está dentro da sua casa, no seu momento interior, ele percebe que ele não gostaria de ser aquilo. Eu acho que esse elemento espiritual, né, que você estava citando, Arenita, ele vai aparecendo muito com o passar dos anos, né? As pessoas vão
se desiludindo com essas coisas. Quem trabalhou muito para isso, quem só pensou nisso e vai se aproximando cada vez mais à idade, da morte principalmente, você começa a refletir, né? O que é que de fato importa na minha vida, né? O que eu já fiz, né? O que é que eu tenho de fato para estar orgulhoso, ou então o que é que isso está me dando de retorno? E eu acho que isso é interessante, porque se você esquecer esse lado espiritual, esse lado, enfim, esse lado da religiosidade, você vai se ficar meio perdido. Depois chegar um ponto que você vai ficar perdido, porque você pode ter um carro, 2 carros, daqui a pouco aquilo ali passa a ser nada. Não é nada. Passa a perder o sentido de algo. Quantas histórias chegam ao nosso conhecimento, principalmente de artistas famosos, né? Que tem milhões de pessoas aos seus pés, milhares de fãs-clubes pelo mundo inteiro e morrem sozinhos. Exato. Trancados num quarto, se viciando. Problemas psicológicos. Problemas graves, sérios, né? Porque são pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Porque o foco foi... esqueceu esse foco, talvez, né? Busca a questão material, né? E quanto mais materialismo você tem, menos condições de espaço, de universo você tem, porque você fica refugiado dentro do seu próprio limite, né? Nós temos atendido pessoas nesse sentido, que tem grandes condições financeiras, mas que busca a felicidade, e aí está refugiando de questão social, porque não se sente à vontade, e acha que todos que se aproximam é porque ele tem poder. Você fica muito preocupado com você mesmo, no mau sentido, né? Isso. Você fica... A vida é você, as pessoas giram em torno de você, os seus problemas são os problemas do mundo, quer dizer, é tudo muito pessoal, né? No sentido de isso cansa. Isso cansa. Exatamente, mas você sabe o que é o mais interessante disso? É que quando a pessoa está numa condição mais imatura ou mais jovem, a sua realidade é querer ter tudo isso, né? Outro dia nós estávamos ministrando uma palestra com esse tema de liderança e espiritualidade corporativa para alguns jovens, e muitos deles estavam achando que já tinham maturidade suficiente, aquele blá 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 todo de jovem na faculdade, né? Com grandes ideias, e achando que as pessoas mais velhas já estavam muito convencionais e com pensamentos arcaicos. E no decorrer da palestra, eles foram observando o quanto que a maturidade, o amadurecimento floresce esse lado espiritual. Então, quanto mais idade nós tenhamos, mais experiência, mais vivência, tudo isso fica mais acessível, né? Fica mais sensível esse lado humano e espiritual. A questão da vivência, ela é importante, né? Eu queria mandar um abraço aqui para Elizabeth do estacionamento Vitale, né? Que acompanha a gente. Nosso ouvinte. E eu queria também pedir ao Robson, que ele mandou uma mensagem, não entendi muito bem. Explique o que é essa instituição que está aí. Eu não entendi muito bem como assim, o Robson. Por favor, eu não deu para entender muito bem aqui o comentário aqui do nosso ouvinte. Queria que você mandasse assim de forma mais explicada para eu poder entender. De qualquer forma, muito obrigado aí pela participação. Eu creio que a gente, jovem, a gente está muito, né, cheio de gás, né, e tal, e quer conquistar o mundo, principalmente adolescente, então, né, que quer conquistar o mundo, quer, assim, revolucionar tudo, né, tá querendo revolucionar tudo. E com o tempo você vai tendo essa oportunidade de ver as coisas, de perceber que aquilo não era bem assim, ou que você não dava interesse, está começando a fazer, despertar o seu interesse, chamar a sua atenção. E isso é interessante, isso é importante para um líder também, né? Sim, com certeza. Né? Essa questão mesmo do lado espiritual, a pessoa geralmente busca quando tem dificuldades, né? E as dificuldades são bênçãos disfarçadas. Exatamente, muito movimento religioso fala disso, né? De você transformar o limão na limonada, né? Exatamente, porque aí você vai justamente ver qual o seu limite e
ultrapassar, né? Enfrentar os desafios que estão lhe cercando. E aí você vai em busca onde você começa a alimentar mais esse seu lado espiritual. Então é muito importante que todos nós possamos ter consciência, observar que esse lado precisa ser alimentado. Agora, eu acho que esse lado espiritual ele é alimentado basicamente através do outro, dos outros, no sentido assim de você ter a sensação de estar em conexão com a humanidade, com o semelhante, com as pessoas, né? Não é uma coisa de você ficar somente em você, porque eu acho que também isso hiperinflaciona esse sentimento egoísta, sei lá. Do ego, né? Do ego, exatamente, do ego. E quando você começa a olhar para o sofrimento do outro, para o sofrimento das pessoas, dos bichos, ou seja, quando você começa a olhar para o outro em sua volta, isso de alguma forma lhe toca de outra maneira. Sim. Na minha ideia. Nós temos desenvolvido muito a prática, inclusive repassamos isso para os nossos clientes, coaches, o amor incondicional, né? Quando você se doa, quando você ama o outro sem nenhuma condição, isso faz você fortalecer cada vez mais a sua espiritualidade. Então, o amor incondicional é uma prática que você pode desenvolver muito bem esse lado espiritual. Evitar os julgamentos, né? Isso é muito importante. Elogiar mais as pessoas também é importante, porque você passa a ver a beleza daquilo que naturalmente não se vê. Mas se você procurar algo, você vai encontrar algo de belo em alguém ou em qualquer lugar que você esteja. As pessoas têm uma facilidade de encontrar sempre o que é feio, o que é sujo, né? Mas tudo que existe foi Deus que fez. Então tem alguma beleza por trás de tudo isso. Exatamente. Esse olhar diferenciado ao qual você, Ricardo, se pronunciou, né, sobre o qual você se pronunciou, ele é muito importante. Um olhar diferenciado para as coisas da vida. Exatamente. Né? Porque é uma pena que as pessoas só depois, com a chegada da idade, com a chegada da experiência, comecem a perceber que existe uma outra forma de olhar para as pessoas, que existe uma outra forma de olhar para os animais, que existe uma outra forma de olhar para a natureza, que existe uma outra forma de lidar com o dinheiro, que existe uma outra forma, né, de lidar com tudo isso. Né? Nós realmente não somos nada e nós temos que ter consciência disso. Então, eu acho que esse papo de hoje é muito interessante nesse sentido de chamar a atenção dos ouvintes para a importância de buscar a consciência de que nós não somos nada, de que o tempo passa muito rápido e que quando se vê já é segunda-feira, quando se vê já é mês que vem, quando se vê já é Natal, quando se vê passaram-se 30 anos, quando se vê não há mais nada que ser feito. E eu acho que nós somos muito hoje distraídos pela questão do consumo, né? Porque tanto é que a medida de felicidade muitas vezes é o seu poder de consumo. Sim. Né? Então você vai trabalhar para consumir mais, para ter mais poder. Para que você quer ter mais poder? Para consumir mais, para ter mais poder sobre as pessoas. E você tem exatamente mais poder sobre as pessoas, demonstrando o seu poder de compra, o seu poder de posses, o seu poder de esbanjar, né? Então, isso a gente é muito provocado em termos de consumo, e passando a ideia de que é exatamente a medida da felicidade, é o quanto você consome. Né? É o reflexo do mundo capitalista. É o reflexo exatamente desse mundo, porque não que obviamente você não possa conciliar exatamente essas coisas. E quem não quer a oportunidade de viajar, de ter ter conforto e tal, mas quando isso se torna o foco da coisa, né? Obsessivo. E você acha que a vida é isso, né? Que a vida é exatamente a sua potência de consumo, que é a vida. Exatamente. E que a gente é estimulado toda hora, através da imprensa, através das mídias e tudo mais. Aí fica difícil realmente a gente focar nesse lado mais espiritual, porque a nossa atenção sempre é provocada exatamente nessa questão, né? Do do possuir. E que aí vai ficando para trás essa ideia de você ser, né? De você, sim, o que é que preenche o meu coração, né? Qual é a minha essência, né?
Exatamente. Qual é a minha essência? É muito isso, assim. Muita gente pensa que existe um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade, né? E muita gente discorda disso. Como o Falcão disse, não traz felicidade, mas é 100%. Né? Muita gente discorda. Então, nós sabemos que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Essa é a maior verdade. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, as pessoas pobres que vivem, né, em condições muito difíceis, no Brasil e até em outros países também, não conheceriam a felicidade. Né? E pelo contrário, a gente vê pessoas que têm muito pouco e que são muito felizes. Uhum. E, de outro lado, nós temos pessoas que têm muito poder, muito dinheiro e que até hoje não encontraram a felicidade ainda. Então essa é a maior prova de que dinheiro efetivamente não traz felicidade. E a gente pode começar esse estado de felicidade buscando fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que te realiza. Então, quando você começa a desenvolver o seu trabalho naquilo que você tem prazer de fazer, isso já é um incentivo para que você seja feliz. E, consequentemente, você vai ter dinheiro, remuneração. Uhum. Então, são situações que você pode ir trabalhando e desenvolvendo, descobrindo melhor seus talentos, suas habilidades. Você também vai se empoderando do seu ser, não com necessidade de comprar poder materialista, mas sim do seu ser. Então, voltamos à questão do autoconhecimento, né, que nós sempre abordamos aqui. Quanto mais você se conhece, mais facilita o estado do empoderamento do ser humano e, consequentemente, trabalhando esse lado espiritual também. Olha, os alunos Edivaldo e Magali estamos sendo assistentes, deve ser no caso, ouvintes assíduos das aulas proferidas no programa Acontece pelos professores Zerenita e Edmar. Olha só. Muito obrigado. Um grande abraço, Magali. Estamos acompanhando aqui toda a movimentação aqui do nosso Acontece. Todas as segundas temos Acontece com os coachings Zerenita Souza e Edmar Nogueira. E vocês que trabalham já. Aqui tem o Edmundo mandou aqui uma coisa bem interessante. Falando em felicidade, lembro do sorriso dos africanos. Lindo. Uhum. Que é interessante, que é isso que a gente está falando da pobreza. Você vê lá uma situação material sempre, na maioria das vezes, precária, né? E assim, o povo dança. Né? Só vive dançando. Se diverte. Para protestar, dança. Para celebrar, dança. Para enterro, dança. Ou seja, o povo que dança e tem um sorriso fácil. Fácil, extremamente fácil, né? A gente vê pessoas... É porque também para ganhar muito dinheiro, muitas vezes você se preocupa muito. Fica tenso, não dá para sorrir. Mas é mesmo, porque você fica tenso. É uma vida tensa. É uma vida muito tensa. Existe uma pesquisa da Universidade de Michigan que diz que uma criança em média dá 280 sorrisos por dia. Olha esse número. Uma criança, em média, 280 sorrisos por dia. Uhum. Eu quero saber onde ficaram os nossos 279. Onde que eles se perderam na história da nossa vida? Pois é. O que nós estamos fazendo com a nossa criança interior? Né? Pois é. É um tipo de... Ela vai sendo sufocada, né? Vai sendo sufocada. Porque a criança é muito do presente, né? A criança é muito do presente. A gente fica muito pensado no passado ou no futuro. Exatamente. E dificilmente a gente está no presente. Perfeito. A gente está pensando no que perdeu e no que vai ganhar. Perfeito. Nossa preocupação é por aí. No que eu perdi e no que eu vou ganhar. Né? E eu sempre costumo dizer que o tempo não existe. O passado não existe. Exato. E o futuro muito menos existe. Né? Temos aqui o Sandes de Boquim também. Boa tarde a todos. Muito bom, como sempre, o tema de hoje. O comentário, ele fala aqui a questão da ostentação, né? Para muitos isso é felicidade. E o pior, que se tornou até um estilo musical, né? Um gênero, né? que vai fazendo escola. Exatamente. A ostentação fez escola. Porque até nós tínhamos antes, é interessante, porque nós tínhamos até antes
a uma certa descrição dos ricos, né? E é interessante, como se as pessoas também não quisessem muito chamar a atenção e tal. Hoje a gente tem um movimento de ostentação que muitas vezes nem são ricos, né? São pessoas, enfim, que estão querendo mesmo só ostentar por ostentar. E virou escola. É verdade, Ricardo. Virou escola. Um negócio, o modo como falar, o modo como se vestir. Os cordões de ouro, cordões, aquele pulseira. negócio todo que vai pegar todas as mulheres, geralmente esse negócio, quer dizer, uma ostentação dos carros gigantes, aquele negócio todo, cordão de ouro, aquele negócio todo. Você acha que uma pessoa dessa, a hora que chega em casa à noite, que fecha a porta do quarto, que para pensar, será que ela chega à conclusão... Será que ela sabe o que é ser feliz? Será que ela sabe o que é? Será que ela tem noção do que é ser a verdadeira felicidade? Do que o ser humano necessita para ser feliz? Tem uma música do Elias Muniz, que foi gravada pelo Daniel, que fala isso, né? Do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Né? Quanto custa para um verdadeiro sorriso brotar do coração? E outra coisa também que eu acho que é um equívoco é você pensar que ser feliz é não ter problema, não ter sofrimento, né? Não ter dor. Mas nós estamos aqui justamente para passar por aprendizado, né? Exato. Então todo dia temos que ter alguma situação para resolver, um desafio. É assim que nós crescemos. Porque é uma coisa também... É o que passam também, essa ideia de consumo, que você está eternamente feliz. Né? Você está sempre rindo. Está sempre rindo, tem que estar rindo, tem que estar alegre, tem que estar demonstrando que você... No Face, né? Você tem que estar demonstrando que está feliz. Que é outro engodo que querem passar. Que querem passar porque vende mais, você feliz, você com a ideia de felicidade, você vai vender mais, né? Porque aquilo vai lhe fazer feliz. Então, é sempre todo mundo rindo, você vê nos comerciais, até nos telejornais, hoje todo mundo tem que estar rindo. Eu fico impressionado. Não, mas é sério, não são mais apresentadores, são apresentadores de programa de auditório. Artistas, são artistas. Atores. É uma coisa, o que fica, rapaz, e muda assim, o cara diz uma desgraça, daqui a pouco tá rindo, porque agora vamos falar do futebol, agora vamos falar de não sei o quê, e todo mundo rindo, aquela coisa toda. Quer dizer, é uma ditadura da felicidade, praticamente, da ideia de felicidade, né? Essa ideia de felicidade, né? É preciso... Ninguém quer ser nada, Edmar. Todo mundo quer ser tudo. Todo mundo quer ser tudo. Ninguém quer ser nada, não. E termina sendo nada. E termina sendo nada. Na realidade... Todo mundo quer ser tudo agora. Hoje em dia todo mundo quer ser tudo. Ricardo, como seres humanos ainda estamos presos ao corpo. Talvez nunca saibamos exatamente como a vida opera nos níveis mais profundos. Ainda que nossa compreensão de um poder superior, interior, seja limitada, podemos acreditar no melhor desse poder. Podemos honrá-lo, trabalhando com ele de forma consciente e aprendendo através de nossas experiências. Acumular experiências sem compreendê-las é juntar lixo espiritual. Penso que se o atual sistema das pessoas, né, de crenças não funciona para o trabalho ou para as suas necessidades, que procure transformar, que procure mudar, porque as crenças nos limitam. Com certeza. E essas crenças de poder, de religião, seja qual crença for que esteja limitando esse ser humano, que ele possa transcender. Buscar usar mais a intuição, ter um tempo, né, 5, 10 minutos durante o dia, para que ele possa repensar e quando não conseguir isso sozinho, buscar ajuda. Vale muito a pena olhar para esse lado espiritual. Para a gente perceber que... Mas é porque às vezes a pessoa está muito bombardeada, muito jovem, muito empolgada. Nem percebe, né? Nem percebe, está entrando naquela, né? Naquela... Tem que passar por todas as etapas da vida, né? Tem gente que... Tem uns que... interessante, tem pessoas que só vão pensar isso na beira da morte. Sim. Tem outros que não. E como né? acontece? É uma coisa que eu também acho misteriosa isso, sabe? Tem gente que realmente é necessário a morte chegar perto para você despertar. Opa, peraí, o que é que eu fiz? Olhe, e eu conheço pessoas que estão nesse estágio, mas ainda não quer largar a rapadura. perceber.
não consegue perceber. É muito interessante. É exatamente isso. Tem outros que não, que vê o sofrimento do outro, desperta para isso, né? O orgulho é uma questão muito forte, né? Com certeza. Que impede essa transição espiritual. É o orgulho, é isso mesmo, é o orgulho. É exatamente o contrário da historinha. De você querer ser orgulhoso, né? De você querer ter e possuir, e o nada você ficar livre. Você fica livre. E quando somos jovens, é mais fácil trabalhar esse orgulho, né? Imagine uma pessoa com mais idade, na beira da morte, para trabalhar o orgulho. É um tanto difícil, viu? E sofre, porque ninguém diz, eu quero morrer hoje e Deus vai me levar, né? Deus é que sabe o tempo certo de cada um. Exatamente. Então não adianta ficar dizendo eu quero ir, porque só existe sofrimento. E ali não é só o corpo sofrendo, pelo contrário, é o ser espiritual que está em sofrimento. Gente, são... Eita! 10 minutos faltando para as 17 horas. Caramba! Estamos encerrando aqui o nosso papo de comportamento. A força. O negócio aqui, 10 minutos faltando para as 17 horas. Dica do filme. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Quem disse que estava foi Eric Clapton, que era guitarrista. Exatamente. Deus está morto, porque ele tocava absurdamente. Toca ainda, no caso. É fantástico esse filme. Os atores são Josh Wheaton e professor Jeffrey Redson. Deus não está morto. Esse é o título em português. Deus não está morto. Em português, isso. Um abraço lá para Elizabeth, lá do estacionamento. Toda vez que a gente vai estacionar o carro, ela fala, olha, manda um abraço para mim lá. Então Muito a gente está bem, reforçando Elizabeth, aqui. Um abraço. Contato de vocês. 3222 9043, 999615636 ou 999599952, tá? Quero agradecer a todos os nossos clientes e ouvintes que têm nos procurado por conta desse programa Papo de Comportamento. Um grande abraço. Podem procurar lá no Facebook, já que você mencionou o Facebook, procurar o INTC, Instituto Nacional de Treinamento Comportamental.